Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Química Mais. Eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E na aula de hoje vamos dar início a esse assunto tão importante no mundo da química, tanto na área experimental como na cobrança nos nossos vestibulares, que é o cálculo estequiométrico. Então fica ligado, olho na tela que a nossa aula já vai começar. Então, meus amigos, o nosso assunto de cálculo estequiométrico, ou também chamado de estequiometria, é um dos mais importantes no mundo da ciência e no mundo da química. A partir dele, nós podemos prever de maneira quantitativa a formação de novas e importantes substâncias químicas que tanto estão presentes no nosso cotidiano e tão bem ou mal fazem para a gente. Então, de maneira didática, a estequiometria ela vai estudar a relação quantitativa entre reagentes e ou produtos. Quando a gente menciona reagentes e produtos, nós estamos mencionando o quê? Nós estamos mencionando de maneira bem direta aqui, como que vai se portar matematicamente as substâncias presentes numa reação química. Tanto aquelas substâncias que são consumidas, como aquelas substâncias que são produzidas, os chamados produtos. Essa relação quantitativa aqui, ela é tirada de maneira bem direta das leis ponderais que nós vimos lá na parte de balanceamento. Que leis ponderais são essas? São as leis de Lavoisier e de Proust. Leis experimentais que foram, através da lei de Dalton, transformadas quimicamente com a facilidade de nós termos o balanceamento de equações químicas. Então, a parte mais importante aqui no início do estudo estequiométrico, no início do estudo do cálculo estequiométrico, é a gente ter bem definido na nossa mente o processo de balanceamento de uma equação química, porque o processo de balanceamento ela visa validar a lei experimental de Lavoisier. A lei de Proust é o que vai, digamos assim, definir, fechar, mesclar com a parte estequiométrica em questão. Então, essa relação quantitativa aqui, meus amigos, já que ela vem diretamente das leis ponderais, a gente pode dizer aqui que vai ser uma relação proporcional entre as substâncias químicas. Ou seja, de maneira bem direta, quando uma indústria farmacêutica quer produzir determinada quantidade de um medicamento para dor de cabeça, por exemplo, suponha que ela queira produzir 1 milhão de comprimidos para dor de cabeça. Então, previamente, ocorre um estudo das substâncias químicas que devem reagir para que se produza aquele medicamento específico, e essas substâncias elas são digamos assim, misturadas, elas são colocadas para reagir em quantidades conhecidas, para que essas quantidades que são conhecidas possam formar uma determinada quantidade que vai servir para formar o lote de 1 milhão de comprimidos, por exemplo. No nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, agitada e corrida, muitas vezes esses cálculos aí, esses números, vamos dizer assim, eles passam desapercebidos, mas a gente tem como, digamos assim, prestar atenção no contato com eles, como por exemplo num fogão de cozinha. Quando a gente acende lá o fogão, você gira o botão do fogão para um lado e para o outro. Se você girar para um lado, a chama lá vai ficar mais intensa. Se você girar para o outro lado, a chama ficará menos intensa. Então significa o quê? Quando você gira para um lado e para o outro, você está propiciando a entrada de mais ou menos gás oxigênio ali para que haja a combustão. Se mais gás oxigênio vai entrar ali na câmara, então significa dizer que a chama vai se propagar numa intensidade maior. A quantidade de calor vai ser maior. Mais calor está sendo produzido porque você está tendo ali mais reagente, mais gás oxigênio, em mistura, claro, com o gás de cozinha. Se você gira o botão, como eu falei, para o lado oposto, você propicia menos oxigênio entrando. Se você vai ter menos oxigênio, você vai ter menos reagente, consequentemente você vai produzir menos produto e a quantidade de calor ali presente na chama, de maneira qualitativa, vai ser menor. Então, isso aí são apenas alguns dos exemplos que nós temos no nosso cotidiano, também no mundo industrial,
para ratificar a importância da estequiometria, a importância do cálculo estequiométrico. E aí, trabalhando de maneira direta, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente de uma reação bem conhecida, que é a reação de produção de amônia, substância NH3. A produção de amônia, ela envolve esses dois reagentes aqui, gás nitrogênio e gás hidrogênio. A gente já visualizou lá, na parte de balanceamento de equações químicas, como que é a interpretação microscópica, não é? Os numerozinhos que ficam na frente aqui, eles são chamados de quê, hein, galerinha? Eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Quando você não tem nenhum número aparecendo na frente de uma substância, é porque esse número ele vale 1. Então, eles são, repito, batizados, são chamados de coeficientes estequiométricos. De maneira macroscópica, já que a gente vai estudar a relação quantitativa aqui, né, a relação real entre reagentes e produtos, esses coeficientes estequiométricos aí, eles serão, no nosso mundo macroscópico, a quantidade em mol que uma reação química irá acontecer. Então, significa dizer que cada coeficientezinho aqui, ó, na frente de cada substância química, vai se transformar, vamos dizer assim, na quantidade em mol. Então, significa dizer que com isso daí, eu alcanço aquela ideia central aqui na estequiometria, ó, que é estudar o que? A relação quantitativa entre os reagentes e os produtos. Então, quando você tem esse tipo de relação aqui, ó, significa o quê? Que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mol de amônia, 2 mol de NH3. Então, significa dizer que a proporcionalidade da reação química, ela vai surgir, ela vai se apresentar a partir dos coeficientes estequiométricos, que serão, repito, a quantidade em mol na qual a reação vai acontecer. E a partir daí, ó, como é que a gente vai tendo as interpretações para brincar com isso daqui? Por exemplo, eu vou mexer aqui com hidrogênio e com amônia. Observa só. Se eu quero produzir aqui uma quantidade de amônia que seja 4 mol e não mais 2, qual que vai ser a quantidade aqui de hidrogênio que eu vou ter que utilizar aí? Observa, se de 2 para 4 eu multipliquei por 2, ou seja, eu dobrei uma quantidade, eu quero produzir o dobro de amônia, então significa dizer que a quantidade de hidrogênio aqui que vai ter que ser utilizada também vai ter que ser o quê? O dobro, no caso aqui, 6 mol. Ué, professor, mas por que 6 mol? Porque vai existir, repito, uma relação de proporcionalidade. O segredo da matemática aqui em estequiometria é a gente entender que a gente vai estar sempre trabalhando com proporcionalidade, ok? Mesmo caso lá que eu falei lá, do caso dos exemplos lá do medicamento lá, do lote de medicamentos. Se uma indústria quer produzir 1 milhão de comprimidos para dor de cabeça, ela tem que usar X de reagente. Se por acaso ela quiser produzir 2 milhões de comprimidos, ou seja, o dobro, eu vou ter que usar o dobro de reagentes, ou seja, 2x no caso. Então, essas relações aqui a gente vai moer bastante ao longo das nossas aulas em estequiometria, ok? Então, meus amigos, essa é a principal, deixa eu apagar aqui para fazer aparecer as próximas inserções, mas essa é a principal sacada aqui no nosso mundo estequiométrico, é a gente começar entendendo que a gente vai mexer aqui com proporcionalidade em quantidade de substância química e que a principal quantidade que vai ser informada pela equação química vai ser a proporção em mol. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com as equações químicas de maneira balanceada, tudo bem? E aí, a quantidade em mol, ela não é a única quantidade que nós podemos trabalhar no mundo da química, não é? A gente viu lá nos cálculos químicos que a grandeza do mol, ela pode ser transformada, por exemplo, para a grandeza da massa ou para a grandeza do número de partículas. Lembra lá que nos cálculos químicos a gente trabalha exaustivamente com isso daqui? Então, se eu montei aqui, ó, uma proporção em mol, significa que eu posso montar também uma proporção em massa. A quantidade em mol ela pode ser transformada para massa, pessoal, através da massa molar das substâncias químicas. Por exemplo, vou trazer aqui os dados dos elementos aqui presentes. Ó, nitrogênio tem massa molar igual a 14 gramas por mol e o hidrogênio, que é o menorzinho deles, 1 grama por mol. Então significa o quê? Observa só.
N2, qual que vai ser a massa molar aqui da substância N2, hein? Vai ser 2 vezes 14, 28. Portanto, 28 gramas é a massa molar do nitrogênio. Como a minha proporção aqui para o nitrogênio está em 1 mol, então se eu quiser representar o nitrogênio aqui em massa, eu vou ter o quê? No lugar desse 1 mol, eu posso colocar 28 gramas. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para o hidrogênio. Observa, qual que é a massa molar aqui do H2, do hidrogênio? Ó, são 2 átomos de hidrogênio, não é? Então a massa aqui vai ficar o quê? 2 gramas por mol. Ou seja, 2 gramas por mol é a massa molar do hidrogênio. Só que eu tenho 3 mol aqui. Então significa que nessa reação química, como a proporção que está sendo me informada é de uma quantidade de 3 mol para hidrogênio, então a massa equivalente a esses 3 mol vai ser de 6 gramas. Mesma coisa no NH3. Ó. Qual que vai ser a massa molar aqui do NH3, hein? 14 do nitrogênio e 3 aqui dos hidrogênios. Vai dar 17 gramas por mol. Como são 2 mol aqui de amônia, se eu quiser representar a proporção para ele em massa, eu vou ter o quê? 2 vezes 17, que dá 34. Então, eu vou fazer aparecer aqui essas relações agora em massa. Perceba que eu saí da relação em mol e vim aqui para uma relação em massa, para uma proporção em massa. Ou seja, 28 gramas de nitrogênio reagem aqui com 6 gramas de hidrogênio, que produzem 34 gramas de amônia. É a mesma quantidade do caso de cima. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar a grandeza na qual eu estava representando essas quantidades. Então, como é que funcionaria isso daqui para massa agora? Por exemplo, se eu fizer aquela mesma relação, aquele mesmo exemplo que eu fiz anteriormente, relacionar hidrogênio com amônia. Qual que é a relação de massas deles aqui? 6 gramas de hidrogênio produzem 34 gramas de amônia. Então, eu vou ter essa relação, 6 gramas está para 34. Só peguei o hidrogênio e a amônia aqui. Se por acaso eu quiser produzir 340 de amônia, qual que vai ser a quantidade de hidrogênio que eu vou ter que utilizar, hein? Ora, de 34 para 340, eu multipliquei por 10, não foi? Então, a quantidade aqui, já que é uma relação proporcional, também terá que ser multiplicada por 10. Seria igual a 60, por exemplo. Então, eu montei a relação agora na quantidade de massa para cada uma das substâncias químicas, belezinha? Se eu quisesse montar aqui a relação, não mais com mol e não mais com massa, mas colocar uma relação aqui, em número de partículas. Como é que seria essa relação de número de partículas? Para colocar a relação em número de partículas, pessoal, que são o mundo das moléculas, vamos dizer assim, eu tenho que me lembrar de quê? Da constante de Avogadro. A constante de Avogadro diz o quê? Que a cada 1 mol de substâncias químicas, eu vou ter o quê? Aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, do mesmo jeito que eu transformei mol para massa, eu vou transformar aqui, mol para partículas. Como é que eu vou fazer isso? Cada quantidade em mol aqui que eu tenho na equação química, eu vou multiplicar pela constante de Avogadro. Então, você vai ter essa situação aqui, observe. No nitrogênio, como você só tem 1 mol, vai ser a própria constante de Avogadro. No hidrogênio, como são 3 mol, então eu vou pegar a constante de Avogadro e multiplicar por 3. Na amônia, como a gente produz, de acordo com a equação química, 2 mol, eu multiplico a constante de Avogadro por 2. Ou seja, quantidade em mol, a proporção em mol que a equação química me fornece, eu posso transformar também para uma quantidade em partículas, belezinha? E por fim, meus amigos, uma quarta e última grandeza que também pode ser utilizada aqui, e nesse caso exclusivamente para substâncias gasosas, ou seja, para os gases, é o tal do volume. O tal do volume, quando você tiver substâncias gasosas, você vai poder substituir a quantidade de mol para volume na seguinte situação: se o gás estiver no que a gente chama de CNTP. O que é que significa CNTP, hein? Condição normal de temperatura e pressão. Condição normal de temperatura e pressão significa, na verdade, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, pressão de 1 atm. Você não precisa lembrar disso por enquanto. Basta lembrar que sempre que você tiver uma substância gasosa e nessas condições aqui, que a gente intitula CNTP,
1 mol de qualquer gás, ele vai ocupar 22,4 litros. É como se fosse aqui uma massa molar, entre aspas, só que no caso aqui em volume e aplicado apenas para substâncias gasosas. Todo mundo aqui na reação, ó, se você observar, é gás. Então significa dizer que eu vou poder atribuir um volume para cada uma dessas substâncias aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou partir mais uma vez da própria quantidade em mol para obter aqui quanto que vai ser a proporção em volume. Lembre, o volume aqui é de 22,4. Esse valor ele pode ser decorado, vamos dizer assim, mas as questões sempre fazem questão de fornecer ele nos seus textos, ok? Então aqui no nitrogênio você tem 1 mol de acordo com a equação. Se eu fosse colocar aqui o volume, quanto é que seria? 22,4. Aqui no hidrogênio, observe, são 3 mol, então significa o quê? Eu vou multiplicar esse volume aqui, 22,4, por 3 mol, daria 67,2 litros. E a amônia, por fim, que você tem 2 mol, multiplicando pelo volume molar, você vai ter 44,8. Ou seja, essa ficaria a relação aqui em volume. Resumindo aqui a ópera, meus amigos, a proporção em mol que a equação química nos fornece possibilitará você obter outras 3 proporcionalidades. Uma proporção com massas, uma proporção com volume e uma proporção com a quantidade de partículas. A proporção com mol e com massa é as que as questões mais utilizam. É o que cai, vamos dizer assim, em 90% das situações, embora a gente vai fazer questão de todo tipo aqui, belezinha? Então, essa daqui, pessoal, é a base matemática, digamos assim, que a gente vai precisar nas questões de estequiometria. É a gente compreender que a informação referencial, ela sempre vai vir da equação química, dos coeficientes estequiométricos, que nos fornecerão o quê? A quantidade em mol, na qual a reação vai acontecer de maneira proporcional, belezinha? Para a gente entender melhor essa parada aí de proporcionalidade e tal, um exemplo bem clássico que é utilizando coisas do dia a dia, coisas que não tem muito a ver com química, vamos dizer assim, mas que funcionam para a gente entender o lance da proporcionalidade. E uma delas que eu gosto muito de usar é em relação a bolos. Olha que tentação, tortinha aqui, o bolinho aqui, é quase como aprender estequiometria, né? É uma tentação boa aqui, né? Então observa só, se liga, se eu quiser fazer, por exemplo, um bolo, eu vou ter que seguir uma certa receita. E para fazer um bolo, a gente vai precisar de quê, pessoal? A gente vai precisar de vários ingredientes, né? A gente vai precisar utilizar fermento, a gente vai precisar utilizar açúcar, a gente vai precisar utilizar essências aromatizantes, enfim, vários ingredientes. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Se liga na indagação e vê como é que as questões de estequiometria elas vão surgir aqui. Suponha que eu queira fazer 4 bolos. Eu quero fazer 4 bolos, exatamente como está na nossa deliciosa foto aqui. Se eu quero fazer 4 bolos, qual que é a massa de açúcar que eu vou utilizar aqui, hein? Tem como a gente responder essa pergunta aqui de cara, na lata? Não tem. Por quê? Porque eu não forneci para você nenhuma proporção. Eu não forneci para você nenhum tipo de relação proporcional entre quantidade de bolo e massa de açúcar. Se eu fornecer para você alguma proporção que envolva quantidade de bolo e massa de açúcar, com certeza vai dar para a gente responder essa pergunta aqui facinho. Então, se eu quiser descobrir, se eu vou fazer 4 bolos e quero descobrir qual que é a massa que eu vou utilizar em 4 bolos, suponho que sejam 4 bolos exatamente iguais, com o mesmo peso e tal, eu vou lá na receita, né? Eu vou lá na receita do bolo, porque a receita do bolo, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar a informação referência, a informação referencial. Quando eu olho na receita do bolo, por exemplo, vou chutar aqui um valor, está lá na receita que para fazer um bolo, eu utilizo 200 gramas de açúcar. Está lá na receita. Opa, agora eu cheguei naquilo que eu preciso. Eu tenho aqui uma referência para poder saber qual que é a massa de açúcar que eu vou utilizar em 4 bolinhos. Então, se em um bolo, pessoal, eu utilizo 200 gramas de açúcar, significa dizer que em 4 bolos eu vou utilizar o quê? Vamos chamar isso aqui de X. Ora, se de 1 para 4 eu quadrupliquei, então a massa aqui também vai ser
quadruplicada. Então, o X aqui, digamos assim, a massa de açúcar que eu vou utilizar vai ser de quanto, hein? Vai ser de 800 gramas de açúcar. Ou seja, o que eu estou dizendo para a gente, meus amigos, é que para responder qualquer tipo de questão de estequiometria, a gente vai ter que ter uma referência, a gente vai ter que ter um referencial em termos de proporção. E essa referência, aí voltando para o mundo da química, essa referência em termos de quantidade, quem vai nos fornecer será sempre a equação química. Através de quê? Através dos coeficientes estequiométricos. Por isso, ratificando aqui mais uma vez, é tão importante a gente trabalhar com as equações balanceadas, porque as equações balanceadas são aquelas que nos dizem, de acordo com as leis ponderais, a proporção na qual a reação vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá, vou fazer uma questãozinha aqui. Fica de olho já, estou adiantando aqui desde já, nas próximas aulas que a gente vai lançar aqui no canal, que serão somente com exercícios referentes à parte de estequiometria, ok? Então, olha só, olha o exemplo que eu vou estar trazendo aqui. Eu peguei a mesma reação que a gente utilizou lá para fomentar aqueles exemplos lá de proporção em mol, massa e por aí vai. Ó. Determine a massa de NH3 obtida no consumo de 5 mol de nitrogênio de N2. Então, ele está querendo saber aqui, ó, uma massa de uma substância a partir de uma quantidade em mol de outra substância. Ou seja, ele está dando um valor para a gente, fornecendo um dado, e ele está fazendo uma pergunta. Eu vou comparar essa questão aqui inicial com a do bolo que a gente fez agora há pouco. Lembra qual foi a pergunta que eu fiz lá no bolo? Quanto de açúcar eu vou ter que utilizar em 4 bolos? Aqui a pergunta é muito igual. O que ele está querendo saber aqui é o quê? A partir de 5 mol de nitrogênio, qual que vai ser a massa de NH3 que ele vai produzir? Pessoal, tem como responder alguma coisa apenas com isso daqui? Não tem. É a mesma coisa de responder quanto de açúcar vai ter em 4 bolos se eu não lhe der nenhuma informação. A gente precisa do que aqui mesmo, hein? A gente precisa de um referencial, de uma referência proporcional. Para descobrir lá o lance do bolo, eu tive que olhar na receita e ver quanto de açúcar que eu utilizava em um bolo, por exemplo. Aqui, obviamente, não vai ter receita, mas o que é que vai ter aqui, hein? Vai ter a equação química, que é aonde eu vou buscar essa referência. Quais são as substâncias que eu estou trabalhando aqui na questão, no caso? Eu estou trabalhando com nitrogênio, N2, e amônia, NH3. O que é que a equação química está me fornecendo em relação à quantidade proporcional, hein? Olha para os coeficientes, 2 na amônia e 1 aqui no nitrogênio. Esses coeficientes aqui sempre vão representar o quê? Sempre vão representar a proporção em mol. Então, significa que eu vou ter 1 mol de N2 formando 2 mol aqui de NH3. É isso que a equação química me dá. Só que para responder essa questão aqui, ó, a pergunta que a gente não pode fugir dela, eu quero saber o quê? Eu não quero saber quantidade de mol de NH3, eu quero saber a massa de NH3. Então, se eu quero saber massa de NH3 a partir de uma certa quantidade em mol de nitrogênio, então significa que eu preciso obter uma proporção nas mesmas grandezas, ou seja, eu preciso descobrir uma proporção que me forneça uma certa quantidade em mol de nitrogênio e uma certa quantidade em massa de amônia. Quem é que vai me fornecer isso? Mais uma vez, é a equação química. Mas, professor, a equação química sempre nos fornece a quantidade em mol? É verdade, tudo certo. Só que essa quantidade em mol, a gente viu lá na explicação, que ela pode ser transformada ou para massa, ou para a quantidade de moléculas, ou para o volume. No caso aqui, ó, como eu tenho 5 mol de nitrogênio, eu vou permanecer com a quantidade em mol aqui que a equação me deu. Ó. Eu vou continuar com esse 1 mol de nitrogênio aqui. E para a amônia, já que eu quero descobrir uma massa dela, eu vou passar essa quantidade aqui em mol, que a equação me forneceu, para massa. Então, na linha em azul que eu estou colocando aqui em cima, meus amigos, eu vou obter uma proporção entre mol de nitrogênio e massa de amônia. Ok? Então, como é que você vai ter aqui? Ó? Como é que eu tiro a massa aqui do NH3, que é através da massa molar, não é? Tá aqui os dados inerentes à questão. Ó. 1 e 14 são as massas molares. Quando você fizer aqui,
vai dar 17, né? É muito igual àquele que a gente fez no primeiro. 17 gramas, então, é a massa molar da amônia. Como são 2 mol, então você vai ter 2 vezes 17 gramas. Ó, mol de um lado, massa do outro. 1 mol de nitrogênio produz o quê? 34 gramas de amônia. De onde que eu tirei isso? Da equação química. No caso aqui, o que soa de diferente é apenas que eu transformei essa quantidade em mol aqui para massa, belezinha? Então, se a partir de 1 mol de nitrogênio eu formo 34 de amônia, com 5 mol de nitrogênio, quanto que eu vou formar aqui? Não é tudo proporcional, galerinha? Ou você faz por regra de 3 simples, ou faz pela relação direta aqui, ó. 1 para 5 multiplicou 5 vezes. Então, significa que desse lado aqui também vai multiplicar 5 vezes. Então, você vai ter aqui, ó, 34 gramas vezes 5. Você vai obter aqui um valor de 170 gramas de NH3. É assim que as questões em estequiometria elas são montadas. E mesmo sendo a primeira questão, eu estou utilizando ela para que a gente se acostume a ter um certo padrão aqui na resolução dos cálculos estequiométricos. Esse padrão envolve essas regras práticas aqui que a gente está destacando. Observa. Primeira regra prática, ó, destacar as substâncias mencionadas na situação problema. Vamos voltar para cá. Quais foram as substâncias aqui que a gente mencionou na situação problema, hein? O NH3, que é o que ele queria saber a massa, e a quantidade de nitrogênio, que foi me dado a quantidade em mol dele aqui no caso. Então, NH3 e N2 são as substâncias que eu vou trabalhar na minha equação química. Segundo passo aqui, ó, em cima dessas grandezas, dessas substâncias que foram mencionadas, a gente vai relacionar as grandezas corretas na proporção estequiométrica. O que é que significa isso? Relacionar as grandezas corretas. A pergunta dele, ele queria saber o que, galera? A massa. Então, para o NH3, eu vou trabalhar com a grandeza da massa. Então, significa dizer que a quantidade em mol que a equação me fornece, através do coeficiente estequiométrico, eu sou obrigado a transformar para massa, usando a massa molar para isso. Já a outra substância aqui, ó, que foi o dado da questão, ele deu o quê? 5 mol de nitrogênio. Então, o nitrogênio, a gente vai utilizar a grandeza do mol. Então, significa dizer que, observe, eu não precisei transformar esse 1 mol aqui do nitrogênio, me fornecido pelo seu coeficiente estequiométrico, eu não precisei transformar ele para nenhuma outra grandeza. E, por fim, a terceira e última parte, vamos dizer assim, montar a regra de 3 simples com o dado e com a pergunta. Aqui está a regra de 3 que a gente montou. Na linha em azul foi o que veio da equação química e na linha em verde aqui foi o dado e a pergunta que ele fez. Então, meus amigos, essa foi a nossa aula introdutória sobre o cálculo estequiométrico. Fique esperto, fica ligado, porque nas próximas aulas mais questões, mais dicas vão surgir sobre esse assunto. Lembre de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!